Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixa aí o seu like. Bem galera, queria agradecer ao irmão Siddhartha lá do canal Professor Terra Plana. O link do canal dele vai ter aqui na descrição. Inscreva-se lá no canal do nosso irmão. O Siddhartha me enviou esse vídeo porque depois da nossa aparição lá no The Noite, né, já são mais de 1 milhão e 500, 1 milhão e meio de views já no YouTube. E muita gente resolveu analisar ali, fazer análise sobre reacts, né? Análise sobre a nossa participação. A gente já sabia que isso ia acontecer. Só que essa análise eu achei bem interessante porque foi diferente de todas as outras, né? A análise desse canal Metamorfando, que é um canal que o cara é especialista em linguagem corporal. Então ele fez um vídeo, né? Perguntando: terraplanistas não acreditam que a Terra é plana? Ele está fazendo uma pergunta, né? Então ele fez uma análise corporal de algumas coisas que a gente falou lá. Bem, a gente sabe que essa questão de análise corporal ela é importante, ela pode ser utilizada, inclusive a polícia utiliza, né? Em linhas de investigação, verificar a análise corporal, mas só que um juiz, ele não pode, por exemplo, prender alguém só por conta da análise corporal dela, né? De um relatório de análise corporal. O juiz só vai poder prender alguém se tiver uma prova, né, concreta que aquela pessoa cometeu um crime, cometeu um delito, né? Então a análise corporal não serve como prova absoluta de absolutamente nada. Então, o engraçado é que ele vê lá, quando ele fala, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para que vocês entendam melhor, mas eu achei curioso isso, né? Como um especialista em análise corporal, ele vai analisar ali nossa participação no The Noite. E ele diz, por exemplo, que a gente tem certeza de que o homem não foi na Lua, quando a gente responde todo mundo junto, né? Não foi. Mas que a gente tem algumas respostas que a gente deu que a gente não tem tanta certeza assim, né? Que a gente não acreditaria naquilo que estivéssemos falando. Aí que vem o problema, né? Na questão da análise corporal. Esse é o problema. Quando eu afirmo, ele diz que na parte que eu afirmo assim sobre a gravidade, eu digo, os corpos não. O fato é que os corpos caem, né? A gravidade é uma tentativa teórica de se explicar o fato que é o corpo cair. Que o corpo cai, ninguém tem dúvida disso. Então a gente faz uma análise, né? De que tem tentativas teóricas de se explicar a queda dos corpos, né? Uma delas é a gravidade de Newton, isso é óbvio. Eu não posso deixar de acreditar nisso, porque é isso, assim que é. Tanto que você tem outras tentativas de explicar, a entropia, o efeito Wheeler, mas a gravidade é uma delas. A gravidade é apenas uma tentativa teórica de se explicar um fato. O fato é que o corpo cai se for mais denso que o ar. Se for, perdão, se for menos denso que o ar, ele sobe. Isso é o fato. A tentativa teórica de se explicar isso, gravidade, entropia, efeito Wheeler, correto? Então eu não tenho dúvidas quanto a isso. Outra coisa que ele fala no vídeo dele, que ele percebeu, quando o Martins vai falar, a gente filma objetos que estão além do horizonte, né, além da curvatura da Terra, que pelos cálculos esse objeto deveria estar encoberto. Então, se a gente filma objetos, tá, que deveriam estar encobertos seguindo os cálculos de curvatura para uma esfera de 40 mil km de circunferência, a gente está provando que a Terra não é uma esfera de 40 mil km de circunferência. Com isso, a gente avalia que ela seja plana. E aí começa toda... Então, quando o Martins fala isso, ele fala que o Martins não tem certeza. Então, pro rapaz lá do canal Metamorfando, a gente tanto tem certeza nisso que a gente fala, que a gente já testou isso que a gente fala. E, inclusive, eu vou deixar 3 vídeos aqui na descrição para ele, tá? Pro rapaz do canal Metamorfando. Então, o que adianta? Você analisar corporalmente que o Martins não tinha certeza, não acreditava no que ele dizia quando fazíamos os testes. Isso que você falou é uma análise corporal do Martins, né? Que o Martins, na hora que o Martins respondeu. Só que o que vai adiantar a sua análise corporal se a gente filmou mesmo objetos assim, que deveriam estar encobertos pelos cálculos de curvatura? Então, o que vai ser utilizado como prova nesse caso? A sua análise corporal ou nós termos feito esses testes e termos a certeza que isso acontece? O que vai mostrar é o teste, não é a sua análise corporal dele. Então, quando a gente afirma alguma coisa, a gente só afirma quando tem certeza de algo. Ao Martins afirmar ali que a gente filma objetos que deveriam estar encobertos pelos cálculos de curvatura para uma esfera de 40 mil km de circunferência, ele afirma isso porque ele já fez o teste. Eu já fiz esse teste, outras pessoas fizeram esse teste. E é esses links que vai estar na descrição. Portanto, a sua análise corporal e nada, nesse caso, é a mesma coisa que nada, porque o que vale é o ônus da prova. O ônus da prova é que nós filmamos e fizemos vídeos com toda a metodologia científica, com toda a análise. E tem as provas visuais ali. A sua análise corporal está, nesse caso, errada.
ok? Então não adiantou uma análise corporal. A análise corporal ela não vai sobrepor a prova. Juiz nenhum vai prender um cara se não tiver prova só por conta da análise corporal, ok? Então a análise corporal pode ser importante, é uma ciência que estuda algumas coisas, mas ela não é verdade absoluta de absolutamente nada. Ela não pode ser utilizada como fato real, como prova objetiva de uma circunstância. Então, obviamente, vai estar aí na descrição. Quando o Martins afirma, filmamos objetos, vai estar aí na descrição os 3 vídeos que provam que a sua análise está errada. Ok? E quando eu falo que os corpos caem por serem menos densos e sobem por serem mais densos, e que a gravidade é uma tentativa teórica de explicar um fato observável, isso também ninguém tem dúvida disso. Nenhum ser humano, em pleno curso das faculdades mentais, ele vai negar isso, né? Uma coisa é o fato observável, outra coisa são as tentativas teóricas de explicar o fato observável. Então eu tenho certeza absoluta disso que eu falei, e acho que qualquer um deveria ter, nenhum ser humano deveria ter dúvida disso, porque isso é uma coisa muito óbvia. O que eu falei é muito óbvio. Então ele analisou esses 2 pontos, analisou algumas coisas ali. Eu vou deixar um vídeo dele na descrição, quem quiser ir lá ver. Mas, só lembrando, gente, a análise corporal é importante, sim, mas ela não pode ser utilizada como prova absoluta. A prova absoluta é o que a gente observa da realidade, ok? Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo contra o original. Um abraço e até.